Olá, começa mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje vamos falar sobre internacionalização nas universidades. Nosso convidado é o professor e assessor-chefe da Assessoria de Relações Externas da Unesp, José Celso Freire Júnior. Professor, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui e contar para vocês um pouquinho sobre o processo de internacionalização da nossa instituição. Professor, começando para explicar para o nosso público, quais são as características que definem uma universidade estar caminhando para uma internacionalização? Bom, se a gente for falar um pouquinho sobre internacionalização, certamente a primeira questão que vem à mente das pessoas é a questão da mobilidade, seja ela em grande parte a mobilidade de estudantes, mas também mobilidade de professores, de pesquisadores. Quando a gente está falando de mobilidade, é um estudante, um professor sair daqui e ir para o exterior, ou nós recebemos na nossa instituição um professor ou um estudante. Essa é uma face da internacionalização. A internacionalização tem diversas outras faces. Que outras faces? Um trabalho de pesquisa conjunto que eu desenvolva com uma outra instituição, uma troca de experiências de funcionários, isso é um novo movimento que está acontecendo na internacionalização. Então, eu envio um funcionário, um técnico administrativo da nossa instituição para o exterior, para ele aprender como funciona por exemplo, a TV, como funciona uma TV universitária numa instituição dos Estados Unidos, da Inglaterra, de algum outro lugar. Nós recebemos na Unesp, a gente está recebendo já funcionários que vêm ver como nós desenvolvemos. Pode ser troca de experiências sobre gestão administrativa, como é que uma outra instituição gere o processo de patentes, o processo de pesquisa, o próprio processo de mobilidade. Na verdade, internacionalização, ele é algo transversal, ou ele deve ser algo transversal na universidade. Ele não é um tópico, ele é uma série de tópicos que deve permear toda a atuação da instituição em busca quase sempre de excelência acadêmica, excelência do papel que desenvolve a própria instituição. Essa é um pouco da definição que vocês estabeleceram dentro da Unesp, né, que é um processo transformador que integra a dimensão internacional na política institucional, com o objetivo de desenvolver competências, atitudes e valores na busca dessa excelência acadêmica. Então, essa definição nós organizamos desde o início do ano passado. A gente tem organizado uma série de workshops, de sessões de trabalho. Dessas sessões têm participado as pró-reitoras, os pró-reitores, os assessores das pró-reitorias e das outras assessorias da instituição, para a gente tentar construir uma estratégia para a internacionalização da universidade, da Unesp. O primeiro passo que a gente deu foi conversarmos, trabalharmos juntos para tentarmos entender o que era a internacionalização para a Unesp. E eu acho que essa definição ela está em sintonia com a percepção do que é internacionalização nas instituições de ensino superior ao redor do mundo e está em sintonia com os objetivos da Unesp. A Unesp, o desenvolvimento dela hoje, ela está se dando através do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional. E dentro do PDI existem dimensões. Então, nesse sentido, a internacionalização ela passa a ser tratada como uma sexta dimensão no PDI, mas uma dimensão que é transversal. Ela permeia todas as outras, ela atua em cada uma das outras dimensões, na busca da excelência acadêmica, mas desenvolvendo competências, desenvolvendo habilidades. Então, eu acho que ela dá um sentido do que para a Unesp é a internacionalização. Porque dentro do próprio PDI existe uma meta de que a Unesp esteja entre as 200 melhores universidades do mundo até 2020. Em que sentido que a Unesp tem caminhado, professor, para atingir esse objetivo? A questão dos rankings ela é bastante polêmica, né? O que está dentro de um ranking e o que não está dentro de um ranking. Nesse sentido, tem uma entrevista até engraçada da reitora, na Inglaterra não chama reitora, mas de Oxford, onde ela diz, eu até discordo de alguns rankings, mas para mim eu fico muito feliz quando a minha instituição aparece em primeiro naquele ranking. Eu acho que a questão dos rankings, a questão principal é não se deixar levar por eles, é não deixar que a instituição seja guiada para cumprir
objetivos definidos pelos rankings. Mas usar os rankings como parâmetros de medição, eu acho que isso não é um grande problema. E a Unesp tem consistentemente subido nesses rankings, nos mais diversos rankings, existem inúmeros. Com diferentes critérios, com diferentes indicadores. Com diferentes indicadores. Talvez os 3 maiores sejam os rankings da Times Higher Education, o rankings da QIS e o ranking de Xangai. Nos 3 rankings a gente ocupa posições muito boas, eu diria. As pessoas dizem, vocês estão entre as 400 melhores universidades do mundo, mas existem milhares de universidades do mundo, então estar entre as 400 melhores universidades do mundo é muito bom. E tem situações, por exemplo, o ranking da QIS, eles estão começando a fazer rankings regionais. E a Unesp aparece no último ranking da QIS da América Latina entre as 10 melhores universidades da América Latina. Em algumas áreas, por exemplo, a agricultura, a QIS cita a Unesp entre as 50 melhores instituições do mundo na área de agricultura e agronomia. Então, eu acho que é um processo consistente que vem se desenvolvendo. Isso envolve muitas coisas. As pessoas podem ter acesso aos critérios que são usados para se ranquear universidades. Existem inúmeros, mas em quase todos eles você vê a visibilidade da instituição. Então, isso quer dizer, a gente precisa estar presente, as pessoas precisam nos conhecer. E eu acho que isso também é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. E nesse sentido, a AREX, a Assessoria de Relações Externas, que o senhor coordena junto à reitoria, traz algumas ações, né? Faz algumas ações e faz missões também com instituições internacionais no sentido de garantir essa visibilidade que nós comentamos. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, a questão, um dos fatores da internacionalização que eu falei, que é pesquisa conjunta, desenvolvimento de ações e projetos conjuntos. Como eu falei, existem milhares de universidades no mundo. Você tem que ter uma estratégia de como abordar essas universidades. Por exemplo, todo mundo quer ter um acordo com Harvard, com Oxford. Logicamente, essas grandes instituições, elas não aceitam conversar com todo mundo. Elas precisam saber quem você é para elas aceitarem conversar com vocês. Então, a gente tem desenvolvido algumas ações. A gente tem desenvolvido, por exemplo, missões de trabalho, onde um grupo de pesquisadores da Unesp, geralmente pesquisadores de grande destaque internacional, a gente monta uma missão e a gente vai visitar alguns países. Algumas vezes as pessoas não têm a percepção de como as coisas acontecem. Então, do nada aparece uma parceria com Harvard. Do nada aparece uma parceria com Brown, por exemplo, nos Estados Unidos. É algo que é processo, é um processo. É algo que é processo. O processo de internacionalização, ele é um processo lento. Ele não é, eu visito a instituição hoje e amanhã acontece alguma coisa, amanhã dizendo no próximo mês. Por exemplo, a gente aprovou um enorme projeto numa iniciativa do governo americano, do governo britânico e com universidades do Brasil, da Indonésia, da Índia e da China. O projeto chamava Global Innovation Initiative. Cerca de 300 projetos foram apresentados, 20 foram selecionados. E a gente foi selecionado em um projeto. Esse projeto ele começou, eu posso dizer, há quase 2 anos atrás, numa recepção, uma delegação que a gente recebeu na Unesp de Purdue, uma universidade, uma das grandes universidades americanas. Depois, nessa missão que a gente fez a Purdue, nós levamos os nossos pesquisadores, voltamos a conversar. A vice-reitora participou dessa missão, dá um caráter institucional à cooperação, e a partir disso as coisas começaram a andar. Então, as coisas são lentas, demoram a acontecer, não é algo imediato de um dia para outro. E um pouco sobre esses projetos, professor, desenvolvidos em nível internacional, também os convênios e as parcerias que a Unesp estabelece com outras instituições, a gente conversa daqui a pouco. Ótimo. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre internacionalização na universidade. Nosso convidado aqui no estúdio é o professor José Celso Freire Júnior, da Assessoria de Relações Externas da Unesp. No quadro Ponto de Contato de hoje, nós convidamos um professor internacional que estabelece uma parceria com a universidade.
International engagement is extremely important to us at the University of Birmingham. Universities deal in the currency of knowledge. We generate knowledge through our research, we disseminate knowledge through our education, and we translate knowledge for the impact on society. The University of Birmingham was founded in 1900 as a civic university, but since then we've developed our national and very strong international links, so we're very much a global university. Many of the problems that we face in the UK are global problems. They need global solutions, and they need solutions that bring in people across different disciplinary boundaries. We have 4 strategic territories, and Brazil is one of those that we've identified as significantly important to our research here at Birmingham. Brazil's a really exciting place to work for the university. It's got a vibrant education system. The geopolitics of the country means that it's ideally placed to form purposeful collaborations. There's some fantastic universities and research institutes. We've got very good relationships with people in Brazil, and we have shared problems, and we think that by working together we can create shared solutions. The University of Birmingham has developed links with a number of universities in Brazil, but our partnership with UNESP is really significant. We have student and staff exchange and different research collaboration. One of the highlights of working in Brazil has been forming a partnership with UNESP, particularly in the area of sport. We have one of the strongest schools of sport, exercise and rehabilitation sciences in the country. Sport's important both to us in the UK and of course in Brazil. We were host to the 2012 London Olympics, which was hugely successful. Brazil have just hosted the World Cup and will be hosting the Olympics in 2016. One of the really important things about these mega sporting events is not just elite performance, it's about the impact that they have on participation and the impact that that has on the health of societies. So we're really excited to work with UNESP in both delivering excellent legacies from these mega sporting events and also to improve the ways in which exercise can create health benefits for everybody in society. One of the key projects between Birmingham and UNESP is the Visiting Fellows scheme that we've developed. We don't just want our leading academics to collaborate, but it's very important for us to develop opportunities for early career researchers. So with UNESP, we've developed a Visiting Fellows scheme. Staff from either side can visit the partner university, spend up to 3 months in a research group or a laboratory with collaborators overseas, and we hope that that will build the relationships, they will develop key research projects, and in turn this will lead to large-scale, important research for both universities and the countries. There are an enormous number of benefits that come from working with partner universities overseas, particularly in Brazil, such as our strong relationship with UNESP. We've been working together with UNESP for 4 years now, and we've built really strong relations. We have early career researchers working together, students have opportunities to spend time at UNESP, and our senior management staff are very well connected. Because research is a global endeavour, we're all working on similar challenges. It's important that we can work with these strong groups to deliver strong outcomes. We want to see more of our staff working together across different research priorities such as biomaterials, dentistry, sports science, and of course the humanities and social sciences as well. So we believe we've built solid relationships, and from that really successful research partnerships will be able to develop. We hope that this important work will lead to outcomes which will have impacts on society. That's what we're really here to do. We're here to create knowledge for the benefit of individuals and societies, and we will do that in partnership with UNESP. Professor, diante dessas parcerias internacionais que a Unesp realiza, quais têm sido os resultados desses projetos? Então, antes de falar dos resultados, eu gostaria de dar a dimensão para a gente entender de quantas parcerias, como é que a gente está desenvolvendo. A Unesp tem hoje cerca de 415 parceiros em 48 países ao redor do mundo. A gente tem parceiros em cada uma das regiões do planeta. Uma questão associada à estratégia de internacionalização que a gente está desenvolvendo diz respeito a como eu vou construir, como eu vou manter e como eu vou desenvolver
essas parcerias, como a universidade trabalha com seus parceiros. A gente pode compreender, sem nenhum demérito, que a parceria que eu vou desenvolver, que a gente está desenvolvendo com Harvard, é de um jeito, e uma parceria que eu vou desenvolver com uma pequena instituição de ensino superior da América Latina, ela é de um outro jeito. Então a gente está trabalhando, construindo uma estratégia, e eu chamo isso de uma internacionalização para cima e uma internacionalização para baixo, de novo, sem nenhum demérito, onde numa situação a Unesp vai estar no mesmo nível ou aprendendo como a instituição, e no outro nível ela é a instituição que é buscada para capacitar, em muitos casos, para formar professores, por exemplo. A gente tem hoje um grande número de professores de instituições da América Latina, Colômbia, Peru, Equador, que vêm fazer seus doutorados na Unesp. Então, nesse programa, a Unesp atua mais servindo, formando quadros, o que para a gente é muito importante. Como eu falei no bloco anterior, por exemplo, a gente tem um projeto desenvolvido com a Universidade de Purdue, chamado Global Innovation Initiative. Nós apresentamos um projeto a uma chamada internacional, fomos selecionados, isso traz recursos para a Unesp, mas traz mais do que recursos, traz prestígio para a instituição. As instituições lá fora, todas essas 300 que eu citei que apresentaram projetos, sabem que a Universidade Estadual Paulista ganhou um projeto nessa chamada. Nesse sentido, existem outros projetos que, muito mais do que recursos, trazem prestígio. O maior projeto de mobilidade do mundo, mobilidade de estudantes, é o projeto Erasmus, desenvolvido pela Comunidade Econômica Europeia. Uma das grandes ações que a gente desenvolve na assessoria é como inserir a Unesp nesses projetos. Dentro desse programa. Hoje a gente tem 5 participações em 5 projetos diferentes. Um breve parênteses, o que é um projeto Erasmus? Um projeto Erasmus é um projeto onde 20 instituições de ensino superior colaboram e criam possibilidades para intercâmbio de alunos de graduação, de alunos de pós-graduação, de professores, de pessoal técnico administrativo. Então a Unesp está inserida em 5 projetos. Isso não é fácil. O projeto ele é basicamente financiado pela Comunidade Econômica Europeia, então eu preciso ser convidado para participar desse projeto. Como é que eu sou convidado se as pessoas não me conhecem? O Instituto de Estudos Brasil-Europa, que tinha essa atuação junto à Comunidade Europeia, fez muito esse diálogo no sentido de fomentar Também. A participação e garantir a visibilidade da Unesp. Era um dos projetos dos quais a gente participava. Ele terminou esse projeto já. No final de 2013, né? A gente tem esses outros 5 projetos que a gente está nele. Mais do que isso, hoje a gente é vice-coordenador do projeto. O projeto tem uma coordenação europeia e tem uma vice-coordenação que é no país terceiro, onde é o parceiro daquele projeto. Dentro dos Erasmus existem parcerias de pesquisa. A gente está em alguns projetos de pesquisa. Se a gente vier para o Brasil, a CAPES financia uma série de projetos. Aí eu acho que tem uma outra vertente, que talvez as pessoas não vejam, mas é captação de recursos. A gente hoje capta 3 vezes mais recursos, mais de 3 vezes, do que nós gastamos com mobilidade de estudantes. Então, para citar alguns programas, Brafitec é um programa com a França para engenharia, Brafagre, que é um programa com a França para agronomia e ciências e medicina veterinária, o programa de licenciaturas internacional, que era com Portugal e hoje existe com a França, o programa Unibral, que é um programa de mobilidade de estudantes de graduação com a Alemanha, o programa Probral, mobilidade de estudantes de pós-graduação com a Alemanha, o programa Cofecub, um programa de mobilidade de estudantes de graduação de pós-graduação com a França. Para você ter uma ideia, esse programa ele paga uma bolsa de quase 900 euros para os estudantes, mais 1.000 euros de auxílio instalação, auxílio seguro-saúde e mais a bolsa, mais a passagem, perdão. Também. Isso aí a gente manda hoje quase 150, mais de 150 estudantes por ano dentro desses programas. Basta multiplicar para ver a quantidade de dinheiro que, de uma certa maneira, a gente capta. Quer dizer, a Unesp deixa de gastar, cria oportunidade para os seus estudantes irem para o exterior. Então, a gente tem uma gama enorme de projetos
de mobilidade, de pesquisa que são desenvolvidos, e isso é através dessas parcerias que a gente consegue desenvolver. E um pouco mais sobre essas oportunidades e como que um aluno, um professor que tiver interesse em descobrir, né, como estabelece essa parceria em nível internacional, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos o professor José Celso Freire Júnior, assessor-chefe da Assessoria de Relações Externas da Unesp. Nós conversamos sobre internacionalização da universidade. Professor, citamos no último bloco alguns dos projetos que a Unesp desenvolve com instituições internacionais e a grande discussão que vem muitas vezes é com que verba que a Unesp consegue fomentar esses projetos. No Plano de Desenvolvimento Institucional de 2014, quase 8 milhões de reais foram destinados para as ações de internacionalização. E quais ações, professor, são fomentadas com essa verba e que outras formas a Assessoria de Relações Externas, a Unesp como um todo, desenvolve para poder captar recursos? Essa questão é muito interessante. Existe uma associação no Brasil chamada Associação Brasileira de Educação Internacional, FAUBAI. Essa associação, ela agrega cerca de 250 pessoas que fazem o que eu faço na Unesp e em outras instituições de ensino superior. Eu sou presidente dessa associação e participo de alguns debates em outras instituições no Brasil e no exterior. E uma das questões que eu sempre coloco às pessoas é: internacionalização hoje é prioridade. Não existe um reitor no Brasil, nas grandes universidades do exterior, que não diga que internacionalização é prioridade. E o que eu pergunto a ele sempre é: quanto quer dizer prioridade para você? E na Unesp, efetivamente, a internacionalização é prioridade, porque, como você citou, ela está dentro do PDI, ela tem uma ação dentro do PDI, ela tem ação, essa ação é a ação 14 dentro do PDI, e nós temos dinheiro para implementarmos uma série de programas, daqueles que eu comecei a falar no começo da nossa conversa, seja mobilidade de alunos de graduação, mobilidade de alunos de pós-graduação, mobilidade de professores. A gente está começando alguns programas também para mobilidade de funcionários. Então, efetivamente, na Unesp, internacionalização é prioridade. Ela é um programa desenvolvido pela AREX, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Graduação. A gente está conversando para, a partir do próximo ano, a Pró-Reitoria de Extensão também fazer parte. Mas uma coisa que eu queria muito ressaltar, nesse momento até complicado que a gente está vivendo, é que esse dinheiro, embora ele esteja gerido na reitoria, ele é um dinheiro que ele é integralmente aplicado nas unidades. Não são pessoas da reitoria que participam do programa. São professores, são estudantes que estão nas unidades. A gente auxilia cada uma das 34 unidades. Cada uma das 34 unidades. Então, a quase totalidade desse dinheiro, ela é gasta nas unidades e para as unidades. E como o senhor disse, muito também tem vindo de incentivo externo, de projetos internacionais, de agências de fomento que favorecem as ações de internacionalização. Sem dúvida. Por exemplo, eu citei um projeto Erasmus. Um projeto Erasmus, ele é um projeto da ordem de 3 milhões de euros. Logicamente, não é a Unesp que recebe os 3 milhões de euros, mas ele é um programa, como eu falei, de cerca de 20 instituições, onde existem mais de 9 milhões de reais, e a Unesp está nesse bolo. O dinheiro não é muito. Como eu falei, o que mais importante é a visibilidade que a gente ganha através da participação nesses projetos. E para participar desses projetos, muitas vezes, e até mesmo a questão da mobilidade, que é o mais visível, o mais palpável, vamos assim dizer, de uma ação de internacionalização, é preciso muito a questão do domínio linguístico, dessa competência linguística, e dentro da Assessoria de Relações Externas, para as unidades da Unesp, para o corpo docente, para o corpo discente, vocês também desenvolvem algumas ações para que haja essa capacitação linguística. Exatamente. Então, eu gostaria de aproveitar para dizer algumas coisas inovadoras que a gente faz dentro da universidade. Por exemplo, a Unesp, ela foi a primeira instituição no Brasil a desenvolver um programa de oferecimento de disciplinas em inglês.
Então, não existe instituição de ensino superior no Brasil com um programa institucionalizado de oferecimento em disciplinas em inglês. A gente oferece hoje mais de 50 disciplinas. A partir do ano que vem, a gente vai estar oferecendo mais 10, 12 disciplinas hoje são 4 áreas diferentes e a gente vai passar a 5 áreas. Isso é para atrair estudantes para a nossa instituição. Ao mesmo tempo, a gente desenvolve programas para ensino de línguas. Nós começamos com francês, então a gente tem estudantes de mestrado franceses que estudam para ser professor de francês na França, que estão em algumas das nossas unidades dando aula de francês para capacitar os nossos estudantes a participarem dos editais que permitem que eles possam partir para a França. A gente começou esse ano, vai começar agora no segundo semestre, um programa similar com o apoio do British Council para oferecimento de aula de inglês, com, de novo, estudantes ingleses que estudam para serem professores de inglês na Inglaterra, que estão vindo ao Brasil para darem aula de inglês dentro da nossa instituição. A gente desenvolveu, reestruturou a assessoria e hoje a gente tem um setor, uma coordenadoria, não é uma coordenadoria no sentido administrativo, mas muito mais no sentido de trabalho para auxiliar o desenvolvimento de projetos internacionais, sejam projetos de cooperação, sejam projetos de pesquisa. Então, hoje, se um professor quiser explorar uma chamada internacional, ele pode vir a nós e ter um apoio para o desenvolvimento da proposta, logicamente não na parte científica, mas na parte estruturante do projeto, como a universidade pode apoiar e o que ela pode oferecer para que esse projeto venha a ser aprovado. Professor, para a gente poder finalizar, como que o corpo docente, discente, os funcionários da Unesp podem ter acesso a essas informações para poder participar dos editais, para poder fazer intercâmbios, estabelecer parcerias internacionais? Eu dividiria a resposta em 2 partes. A parte ligada aos funcionários, aos técnicos administrativos e aos professores, nós temos um sistema de divulgação de oportunidades que nós estamos aperfeiçoando. Um dos funcionários da Arex é um funcionário que desenvolve uma parte de sistemas para a gente. Então, a gente está aperfeiçoando, mas nós enviamos regularmente chamadas, oportunidades, projetos de pesquisa conjuntos com financiamento externo. A gente divulga isso dentro da comunidade. Como eu disse, a gente precisa aperfeiçoar e a gente está aperfeiçoando. Em relação aos estudantes, isso já foi feito, já foi um dos trabalhos que a gente desenvolveu. Então, hoje, através do SISGRAD, que é o sistema de graduação da universidade, nós desenvolvemos, por esse técnico que está na Arex, um sistema de mobilidade que está totalmente integrado ao SISGRAD. Então, o aluno hoje, ao acessar o SISGRAD, ele tem acesso a todos os editais que permitem a ele se candidatar para ir para o exterior. Tudo na Unesp hoje, em oportunidade de mobilidade e de intercâmbio, funciona através de editais. Nós dizemos nesses editais quais são as regras, quais são as necessidades, quais são os requisitos que o aluno tem que ter para participar do programa de intercâmbio e, através também do SISGRAD, ele se candidata, ele encaminha os documentos e ele recebe a resposta. E na página da Arex também estão disponíveis todas as informações e ações que vocês realizam. E nós desenvolvemos também, por favor, acessem, a gente tem um Twitter e a gente tem um Facebook, onde todas essas oportunidades são divulgadas. Professor, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.